Aprender uma nova linguagem de programação faz parte da carreira de um desenvolvedor, não é mesmo? Mas para quem está começando a carreira, às vezes aprender uma nova linguagem de programação é um pouco complicado. São sintaxes, boas práticas, enfim, tem vários processos aí no meio que às vezes acabam dificultando esse processo de aprendizado de uma linguagem. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar algumas técnicas que eu acabei utilizando para aprender uma linguagem que eu vou te contar daqui a pouquinho qual que é. Bora pro vídeo? Bom, e antes da gente começar, então, qual que é a linguagem que eu estou aprendendo? A linguagem que eu estou aprendendo, eu vou te contar lá no final do vídeo. Não, brincadeira. A linguagem que eu estou aprendendo é Golang. E Golang, se tu ainda não sabe, ele é uma linguagem que foi criada pelo Google para construir softwares relacionados à rede ou infraestrutura. Porém, é comum ver hoje em dia a empresa utilizando para vários tipos de aplicações, como por exemplo Cloud-Based ou Server-Side Applications. Mas o Golang não se limita só a isso, tá? Ele pode ser usado tanto para IA quanto para Data Science também. Mas ele brilha mesmo quando o assunto é redes ou infraestrutura. Quer um exemplo? Deixa eu te contar. O Docker, o Kubernetes ou até mesmo o Prometheus, eles foram escritos em Golang. Deixa eu só guardar minha água aqui. Bom, então vamos lá. Por que eu decidi aprender Golang, né? Por que Golang é popular? Bom, primeiro que o Golang ele é muito popular pela simplicidade. É uma linguagem super poderosa e muito fácil de entender. Então, com pouco realmente estudo, tu já consegue ver um código Golang e entender o que ele está fazendo. Outra coisa é que ele foi desenhado para aplicações de alta performance. Então, quando o assunto é aplicações em larga escala ou aplicações performáticas, é aí que o Golang ele entra e é aí que ele pode te ajudar. Mas o que me motivou, além disso, a aprender Golang, né? Bom, primeiro eu queria entender qual que era a jornada de aprendizado de um desenvolvedor ou de uma desenvolvedora. Geralmente a gente vai ver um desenvolvedor ou uma desenvolvedora vindo de linguagens como PHP, Ruby, para dentro do Node.js, por exemplo. Eu vim do PHP. E aí, eu queria entender qual que eram os processos, o que essa pessoa passava de dificuldade, o que ela sentia realmente quando estava aprendendo uma linguagem. Porque eu quero trazer o melhor para vocês aqui para dentro do canal e também um negócio que eu ainda não posso dar muito spoilers, tá? Mas segue a gente aí nas redes sociais que com certeza tu vai ficar atualizado de tudo que vai estar saindo aqui dentro, beleza? Então, esse foi um dos motivos que eu resolvi aprender essa nova linguagem, mas não para por aí. Eu também queria entender como que uma linguagem compilada ela funciona. Lá no passado eu mexi um pouquinho com Java, só que eu achava meio lento, eu me movia muito devagar. Para criar uma coisa só, eu tinha que criar várias outras coisas, então demorava esse processo de eu ver algo funcionando. Isso me frustrava um pouco. E o Golang não, o Golang eu escrevo coisa simples realmente e aí eu posso ver já funcionando. Então isso é muito massa. Com poucas linhas de código eu consigo ver coisas funcionando. Isso é massa. Além disso, outro motivo foi entender mais sobre ponteiros. Sim, diferente do JS, que a gente está tão acostumado a não ter nada dessas paradas de ponteiros e até mesmo tipagem, né? O Golang ele tem uma linguagem tipada, fortemente tipada, se tu não sabe, mas o Golang ele também tem ponteiros. E eu queria entender como que funcionava isso. Pô, como é que eu trabalho com ponteiros? Quando que eu devo utilizar? Quando que eu não devo utilizar? Então isso não era comum para mim. Então eu queria realmente ver isso funcionando na prática e botar isso na prática no meu dia a dia. Então tá aí um dos motivos pelo qual me levou a aprender Golang. E quais que foram as técnicas de estudo que eu utilizei para aprender Golang, né? Bom, primeira coisa, eu utilizei um guia, certo? E por que eu utilizei um guia, né? Bom, eu queria entender um pouquinho da sintaxe, ver o que era uma struct, que eu não tinha conhecimento até então de o que era uma struct. Eu sei que a interface ela mudava um pouquinho aqui dentro do Golang. A tratativa de erro, por exemplo, aqui dentro do Golang a gente não tem try-cat. Então essas diferenças eu queria entender realmente antes de botar a mão na massa, né? Então eu fui lá, peguei um guia e fui dando uma lida só para realmente eu entender e não me perder ao longo do caminho. Outra coisa que eu fiz foi pegar algo que eu já tinha criado em outra linguagem e trazer para dentro do Golang. Então eu migrei esse meu conhecimento, né? E o motivo pelo qual eu fiz isso foi que, como eu já tinha um conhecimento lá em Node.js, por exemplo, de autenticação, de envio de e-mail, ficaria muito mais fácil para mim migrar esse conhecimento para dentro do Golang. Eu não precisaria entender como fazer um envio de e-mail. Por exemplo, o que era um envio de e-mail? Todo esse processo eu já sabia. Então, é muito mais fácil para mim pesquisar como fazer um envio de e-mail,
muito mais fácil para mim entender o que está sendo feito. Então, só bastava eu entender a sintaxe. Então, migrar o conhecimento geralmente é muito mais fácil do que querer aprender algo novo que tu nunca conheceu numa nova linguagem que tu está aprendendo. Então, esse daí é um dos pontos. Copiar algo já criado em outra linguagem. Outro ponto que eu elenquei, ler a documentação não técnica da linguagem. Bom, e o que é isso, né? Eu estou falando para tu pegar e não codar? Não, não é isso. Eu estou falando que tu deve primeiro ler a documentação e ver por que aquela linguagem foi criada. Será que ela foi criada pelo motivo pelo qual tu está procurando? Às vezes tu está procurando um objetivo C, mas essa linguagem que tu está querendo aprender, ela foi criada por um objetivo A. E aí tu vai gastar, entre aspas, muito tempo aprendendo, e aí tu vai chegar no final e vai dizer, meu, eu estudei, eu sei, mas agora não é o que eu quero, não vai resolver o meu problema. E aí tu vai acabar se frustrando e tendo que aprender uma nova linguagem, entendeu? Então, tipo, antes de dar o passo e querer codar, dá esse passo para trás, vê por que essa linguagem foi criada, vê se faz sentido para ti, e aí sim, migra para a parte de codar. Fechado? Aqui aí tem outro ponto que eu elenquei, que até ficou meio engraçado esse nome, mas aprenda com o trem andando. E o que eu quero dizer com isso, né? Devo ler toda a documentação e aí depois codar? Não, não faça isso. Por quê? Porque tu vai ler toda a documentação, tu vai chegar no final e aí tu não vai se lembrar, simplesmente, porque é muita coisa, entendeu? Para tu botar na cabeça. Então, tipo, aprenda com o trem andando. Como eu falei antes, tu vai pegar o teu projeto lá que tu já desenvolveu, por exemplo, em Node, certo? E aí tu precisa, nesse projeto, tu tem envio de e-mail, como eu falei, ou tu tem autenticação. Ao invés de, por exemplo, ler documentação, procura como que as pessoas resolveram esse problema de autenticação, de envio de e-mail. Aí tu já vai começar a entender a sintaxe e também como resolver esse problema. Então vai ficar muito mais fácil para ti, tu vai estar botando em prática um conhecimento que tu já tem e aprendendo a sintaxe ao mesmo tempo. Então, melhor do que ler documentação e depois praticar, é realmente aprender com o trem andando. Tu já vai vendo como é que a sintaxe funciona, como é que aquele problema é resolvido, e muitas das vezes tu vai acabar colocando código no editor que tu não saiba ainda, mas não tem problema. Se a gente puder fazer uma analogia aqui, uma criança quando ela está aprendendo, por exemplo, português, ela não vai, por exemplo, entender a gramática para depois falar uma palavra. Não, ou frase, monta frase mais complexa. Ela vai simplesmente falar. Alguém vai pedir para ela repetir alguma coisa e ela vai repetir. Aí depois ela vai entender o que essa coisa é, certo? Então é o mesmo processo. Então, tipo, vai lá, repete, copia e depois vai entendendo, vai trocando ali para ver o que acontece, certo? Então, esse daqui foram um dos pontos que eu elenquei. Eu acredito que vai ficar bem mais fácil agora para ti, talvez, pôr em prática aí e aprender uma nova linguagem. E claro, se tu quiser ver mais conteúdos aqui, talvez de Go aqui dentro do canal ou futuramente aí alguns spoilers que ainda não posso dar, deixa aqui embaixo nos comentários, eu estou respondendo todo mundo. E também vai lá na comunidade do canal, tá rolando bastante coisa massa lá dentro, a gente está trocando ideia de vários conteúdos, algoritmos, estudo de dados, carreira, dicas de como pegar trabalho na gringa, então tudo isso está rolando lá dentro da comunidade e tá ficando bem da hora a comunidade lá, certo? A gente se vê lá na comunidade. Se tu curtiu, deixa o like nesse vídeo, vai me fortalecer bastante, e também compartilhe com aquele teu amigo ou amiga que está aprendendo uma nova linguagem. Fechado? A gente se vê na comunidade, hein? Valeu!